Galera, depois de muito tempo dizendo que o Olavo e o Bolsonaro têm razão, eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer que o Gilmar Mendes tem razão dessa vez, tá? Eu mostrei ontem para vocês aqui a matéria da Veja que expôs vários áudios de uma conversa de celular do WhatsApp do Mauro Cid, né? Onde o Mauro Cid dizia que o Alexandre de Moraes era a própria lei, que é ele que decide quem fica preso, ele que decide quem fica solto. Quando ele tentou contar a versão dele dos fatos, tanto o Alexandre de Moraes quanto o pessoal da Polícia Federal foram contra ele, não permitiram ele falar. Falou assim que eles não queriam saber a verdade, mas o que eles queriam era simplesmente, digamos assim, suplementar uma narrativa criada, que já em tese já existe uma sentença, que o Alexandre de Moraes já deixou ela pronta, só que ele precisa de pegar essas pessoas que estão presas e forçá-las a assinarem os depoimentos para poder corroborar com os outros depoimentos que eles estão montando para poder criar uma sentença penal condenatória, colocando 1.000 anos de cadeia no Bolsonaro, 900 anos no Mauro Cid, 800 anos no Felipe G. Martins e por aí vai. Então, o que que acontece, pessoal? Nós vimos isso, né, ontem, eu mostrei para vocês aqui, e hoje o Mauro Cid esteve lá e foi preso por determinação do Alexandre de Moraes após uma audiência no STF, tá? Só que antes de ler essa matéria, eu queria pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, curte, comenta e compartilha, que é importante para o canal. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e se você já está inscrito, ative o sino das notificações, beleza, pessoal? Vamos continuando aí. Como vocês estão vendo aí a matéria aí, ó, o Mauro Cid foi preso por ordem do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, ele é o tipo do cara que ele é o seguinte, ele é um gênio. Ele é um cara que tem uma cabeça brilhante, você tá entendendo? Eu acho que ele ilustra a cabeça antes de ir pro STF, porque é uma cabeça tão brilhante que quando duvidaram do processo eleitoral, quando questionaram aquela caixa mágica que todos os eleitores do Lula estão lá dentro, tá? Enquanto os do Bolsonaro estão na rua, o que que ele fez? Ele calou as pessoas. Em vez dele promover algum evento, alguma coisa, alguma forma, algum programa que seja, para poder mostrar para as pessoas assim que elas poderiam confiar naquela caixa quadrada que você vai lá e digita um número e o sistema lá acusa quem está programado para poder acusar, vocês estão entendendo? O que que ele fez? Ele censurou os perfis das pessoas. Nós vimos pessoas aí perdendo mandato, sendo caçadas, etc e tal, perdendo canal de YouTube, perdendo página de Instagram e tudo mais, porque as pessoas duvidavam da lisura do processo eleitoral. Nós vimos o Bolsonaro ser tornado inelegível porque ele fez uma reunião com alguns embaixadores, onde ele estava discutindo a questão do processo eleitoral. Olha só que absurdo. Isso aí virou o quê? O faraó no Egito? Porque o faraó no Egito ele conseguiu manter sua ditadura milenar de qual forma? As pessoas que estavam ali acreditavam que o faraó era filho do deus Ra, o deus do filho do sol e tudo mais. E se eles matassem o faraó numa morte indigna, o que que aconteceria? O sol não nasceria mais, então a humanidade morreria. Mais ou menos essa a lógica da, digamos assim, da mitologia egípcia. Então, eles querem transformar tudo que faz parte do sistema deles em um verdadeiro faraó no Egito, tá? Por quê? Porque quando questionaram a lisura do processo eleitoral, eles calaram a boca das pessoas, em vez de promoverem alguma forma a conscientização, mostrar para as pessoas, provar, não é liso o negócio não é claro, então mostra para as pessoas que o negócio funciona, não, eles calaram a boca. E agora da mesma forma, o Mauro Cid vai lá e fala: olha, o Alexandre de Moraes, ele é a própria lei, ele não quer saber a verdade, ele quer que eu falo o que ele quer que eu falo, porque ele quer que o meu depoimento assinado por mim esteja de acordo com o que ele está colocando na sentença dele para poder condenar todo mundo. O que que o Alexandre de Moraes faz para poder provar que o Mauro Cid está errado? Ele vai lá e prende o Mauro Cid e mostra que o Mauro Cid está certo. Esperto, né? Agora o que que acontece? Ainda vem chamar de democracia, com perdão da palavra, uma porcaria dessas. Isso tudo em nome da tal da democracia. Até hoje eu só vi cara usar o termo democracia para poder se defender de esquemas de corrupção. Eu vi isso aí direto. Nós vimos quem? Alcolumbre, Omar Aziz, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, então, era o campeão de falar a palavra democracia e era o cara que estava com a bunda mais suja de todas ali dentro do Congresso Nacional. Agora, o que que acontece? Agora nós estamos vendo outras pessoas ampliando, né, essa democracia relativa para isso aí, ó, para perseguição política, tá? Isso é perseguição política, pessoal. E isso
É perseguição política. Isso aí envergonha a justiça brasileira. Envergonha a justiça brasileira completamente. Tá? Completamente. E o Gilmar Mendes me convenceu que isso é tortura. Ele me convenceu que isso é tortura. Então o Gilmar tem razão, pessoal. Dessa vez, deixa na hashtag aí, ó. O Gilmar tem razão. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos lá. Olha só, ele foi preso, né? Depois, na sexta-feira, após o áudio das críticas ao ministro e a pressão da Polícia Federal. Então ele falou que sofreu pressão da Polícia Federal e fez algumas críticas ao Alexandre de Moraes, que não é nem a metade, é muito mais da metade do Brasil faz as mesmas críticas, né? E o que aconteceu? Ele tomou um cala-boca. Ele tomou um cala-boca. Em vez do cara mostrar, falar assim, não, ele tá falando mal de mim, deixa ele falar o tanto que ele quiser. Pode falar, fala à vontade aí. Não, vou dar um cala-boca nele. É mais ou menos assim. E usa a máquina pública para poder perseguir seus inimigos políticos. Sei lá, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teve mandado de prisão preventiva expedido novamente nesta sexta-feira, dia 22, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. De acordo com o gabinete de Moraes, Cid foi preso por descumprimento das medidas cautelares por obstrução à justiça. Ele será encaminhado ao Instituto Médico Legal, segundo o gabinete de Moraes. A Polícia Federal também cumpriu nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão na casa do ex-assessor de Bolsonaro. O que acontece? Essa questão do exame médico, aí que ele foi para o Instituto Médico Legal, para poder fazer um exame médico, tá? Para poder falar em quais condições que ele foi preso naquele momento. Isso aí é um procedimento padrão de qualquer espécie de prisão, cumprimento de prisão. Tá? Seja auto de prisão em flagrante ou cumprimento de mandado de prisão. A pessoa vai para o ML para poder fazer um exame, para poder mostrar que ela não sofreu tortura, né? A tortura nesse caso aqui ela é só psicológica e uma tortura assim também pela liberdade do indivíduo, né? O que acontece? Essa questão de ter descumprido medidas cautelares. Que medida cautelar que ele descumpriu? Tinha alguma medida cautelar proibindo ele de conversar a respeito do processo dele? Uma pessoa que responde um processo perante a justiça e não pode comentar com outras pessoas a respeito do processo que ela própria responde? É isso? Eu nunca vi traficante ser preso novamente, nunca vi assassino ser preso novamente, porque conversou do seu processo com quem quer que seja. Tá? Agora vem com esse papo aí de descumprimento de medida cautelar. Deixa nos comentários aí pra mim qual que é a sua opinião, porque pra mim isso aqui é perseguição política. Tá? Isso aqui é perseguição política clara. Eu vou dizer pra vocês. Se fosse um ladrão, um tarado, um traficante, de acordo com um esquerdista lá, o Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, ele dizia assim que as pessoas nascem inocentes e cabe ao Estado acusação comprovar a culpabilidade dessa pessoa, né? Ou seja, existe um princípio de presunção do estado de inocência dessas pessoas. Isso foi aplicado ao Lula, foi aplicado a vários réus da Lava Jato, só que se você é bolsonarista, você não tem direito a essa presunção de inocência. A sua presunção é a presunção de culpabilidade. Agora, o que acontece? Esse pessoal aí, ó, eles estão aplicando esses princípios da presunção de culpabilidade, que não é recepcionado pelo processo penal, e estão tratando a medida cautelar e a prisão como a medida, como regra, tá? Sendo que, de acordo com a doutrina criminológica, do direito criminal, da advocacia criminal e tudo mais, ela trata a segregação cautelar, a outorga cautelar, a prisão preventiva, que é tudo a mesma coisa, trata como medida de última ratio, para quem gosta do latim. O que seria isso? Seria que é, se você entendesse que essa pessoa não oferece risco à garantia da ordem pública, tá? Ou seja, ele não oferece, ela não vai fugir da aplicação da lei penal, e é uma pessoa que não vai conseguir, por exemplo, destruir provas e tudo mais, essa pessoa, ela não tem que estar presa, ela pode ficar em liberdade, tá? Ela pode ficar em liberdade, só que ele insiste em manter as pessoas em medidas cautelares, alguns até com tornozeleira eletrônica, para poder humilhar essas pessoas. Eles querem humilhar a oposição política deles e é isso que eles estão tentando fazer, mas não conseguem. Tá? Não conseguem. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro, essa hora, tá sabendo o que está acontecendo ali nessa operação aí, dessa Gestapo brasileira que nós temos aqui hoje. Infelizmente. Segundo integrantes da Polícia Federal, o tenente-coronel feriu o acordo de confidencialidade da colaboração premiada e por isso foi considerado o descumprimento de uma medida cautelar. Ele fez isso, avaliam investigadores, para tentar atrapalhar a apuração, o que leva à acusação de obstrução à justiça. Cid está preso preventivamente aos cuidados da polícia
do Exército. O Supremo também informou que está sob análise a homologação da delação feita pelo militar, já que os termos não foram tratados pela corte e sim pelos investigadores. A medida ocorreu após Cid prestar depoimento no Supremo, conduzido pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro de Moraes. Funcionários do tribunal informaram que Cid passou mal e desmaiou ao saber da ordem de prisão, mas logo depois se recuperou. Ele chegou a ser atendido por brigadistas no local. Tá? E tá aí a foto do Cid aí, tá? A audiência foi agendada após a revista Veja divulgar um áudio em que Cid afirma que a Polícia Federal tem uma narrativa pronta nas investigações sobre o ex-presidente. Ele se disse pressionado nos depoimentos e fez críticas a Moraes, que homologou sua delação premiada. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, diz o ex-ajudante de ordens, em um dos áudios que eu até passei ontem aqui. Tá? De acordo com a revista, a gravação é da semana passada e ocorreu após Cid prestar depoimento por 9 horas à Polícia Federal. Nossa, 9 horas de depoimento, pessoal. Integrantes da Polícia Federal dizem que a delação premiada do tenente-coronel pode ser anulada a depender da apuração a respeito dos áudios. Investigadores dizem que vão analisar o teor das gravações. Se comprovadas que as declarações se deram dessa forma e nesse contexto, a colaboração premiada corre grande risco de ser anulada, né, pessoal? Nos áudios ele afirma que os policiais só queriam confirmar a narrativa deles e a todo momento davam a entender que ele poderia perder os benefícios da delação premiada a depender do que contasse. Cid também teria feito duras críticas a Moraes. O Alexandre de Moraes é a lei, ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação, afirma. Aí depois de falar tudo isso, a brilhante ideia do Alexandre de Moraes é prender ele e dar razão para ele, vocês viram? Então, assim, se você for tentar avaliar isso aí de uma forma bem imparcial mesmo, falar assim, ó, eu vou esquecer que eu sou contra a corrupção e contra essa bandidagem que está no poder e eu vou avaliar isso aqui de forma neutra. O cara vai lá e fala isso aqui do cara e o outro para poder vai lá e prova que ele tá certo. Prova que ele tá certo. Por que ele não agiu como um cidadão de bem que foi lá e contratou um advogado, para o advogado entrar com ação de indenização na justiça contra ele por ter sujado a imagem, por exemplo, do ministro? Por que o ministro usa a própria caneta para poder canetar o cara? Essa é a questão, vocês estão entendendo? Isso é abuso de autoridade, tá? Isso é abuso de autoridade. Isso é um crime de responsabilidade. Se nós tivéssemos um Senado sério nesse país, né? Isso aí gera motivo para impeachment, tá bom? O militar também disse que teria havido um encontro do magistrado com Bolsonaro, sem dar maiores detalhes. Eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados e eu falei, quer que eu fale? E prossegue, o Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta, acho que essa é que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta, só que está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, PGR, Procurador-Geral da República, acata, aceita e ele prende todo mundo, né? E assim, isso aqui é o que o Brasil inteiro está pensando nesse momento, tá? Não só nesse momento, mas isso aqui é o que o Brasil inteiro já pensava. E o engraçado é que quando era na Lava Jato, isso aí era tortura, né? Era tortura. Vou chamar o nosso comentarista aqui agora. Vai Estou lá, lendo João. e recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. Excelente recomendação. Tá? Um corrupto escreveu um livro chamado Emílio Odebrecht, o dono da Odebrecht. Tá? Ele escreveu um livro e o nosso comentarista aqui está indicando esse livro. Escuta aí de novo. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. Eu concordo, isso está acontecendo em vergonha e justiça. Parabéns, O que Gilmar. se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. Muito severo. Tem que ser severo. Muito severo. Porque Ou seja, para a Lava Jato é uma coisa, né? Agora no outro processo é outra. E esse senhor aí está votando favoravelmente para poder condenar todo mundo, mesmo depois de ter viajado para Portugal e falado que não tinha golpe, que não tinha nada, não tinha nem quem queria assumir o poder. Mas vai lá. se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim. Gente tão chinfrim, eu vou dizer para vocês, a definição de gente tão chinfrim é mais ou menos assim. Nós somos o sistema
e vocês não são ninguém, entendeu? E eu tô vendo um monte de ninguém que não faz parte do sistema aí, condenando a galera todinha que tá nos esquemas, que faz as coisas acontecer e tudo mais. Então esse pessoal que tá aí são chinfrim. Então é mais ou menos assim que funciona a mentalidade revolucionária. Olha só, ela substitui a verdade pelo projeto de poder dela, tá? Tão desqualificada. Desqualificado, tá? Desqualificado, tá bom. É, vou defender o Sérgio Moro, não. Tá bom, Gilmar, ele é desqualificado mesmo, mas vai lá. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Cadê o juiz de garantia para os patriotas? Cadê o juiz de garantia para o ajudante de ordens para o Mauro Cid? Cadê o juiz de garantia para o Felipe G. Martins? Cadê o juiz de garantia para a galera da direita? Não tem? Para Lava Jato tinha que ter, para a galera que tava devolvendo bilhões de reais, né? Tava devolvendo bilhões de reais. Depois fala com um trem desse aí vendo sentença, vocês estão entendendo? Igual o pessoal andou falando por aí ele acha ruim, né? Aí acha ruim. Olha só, vai lá. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter inquérito, Emílio Odebrecht. igual esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. A credibilidade. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. Nossa, é mesmo? Gilmar, você é o cara, você acabou de me convencer. Fala de novo. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. É E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Não podemos ter esse tipo de ônus, hein? Coisa de pervertidos. Concordo. Claramente se tratava de prática de tortura. Pervertido, torturador pervertido. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Pelo nome mesmo, torturador pervertido. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Como nós estamos perguntando sobre os atos antidemocráticos, o que nós fizemos para chegar até aqui? E o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Parabéns ao Gilmar Mendes, ele me convenceu. Isso é tudo coisa de torturador pervertido, tá? É o Gilmar Mendes que falou, pessoal, sou eu. Ele me convenceu disso, tá? Isso é tortura de gente pervertida. É uma vergonha para a justiça brasileira tudo isso que vem acontecendo. É tanta gente chinfrim, vocês estão entendendo? Tanta gente chinfrim estão destruindo o Brasil. E aí quando aparece alguém querendo corrigir tudo, é isso que acontece. Então é isso aí, pessoal. Deixei o recado para vocês aí. O Mauro Cid foi preso hoje pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes prendeu o Mauro Cid para provar para o Mauro Cid que o Mauro Cid estava errado, que o Alexandre de Moraes não é a lei. Vocês estão entendendo? Então, e as pessoas que estão soltas não estão soltas só porque o Alexandre de Moraes quer, é porque ele não quis prender, né? Mas o Alexandre de Moraes provou pra gente aí que ele tá certo. É isso aí, galera. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não se esqueça de se inscrever nessa bolinha que vai aparecer do lado de cá. E eu vou deixar do lado aqui os dois vídeos aqui explicando a respeito do golpe de Estado que não existiu, tá bom, pessoal? Dá uma olhadinha nesses vídeos aí que é interessante. Valeu!